Só mais um tema antes da gente chegar nas conclusões. Para um partido revolucionário, a gente vê muito partido que se diz revolucionário falando que a independência foi uma farsa, nesse sentido de que teria sido um acordo com Portugal, etc. e tal. Mas para um partido revolucionário que pretende colocar a classe operária no poder no Brasil hoje, né? Que para isso precisa estudar a história do país e precisa exaltar as revoluções, né, que o povo brasileiro fez, etc. e tal. Essas concepções, o que significam? É uma coisa, me parece muito reacionária. Porque a pretexto de que o Dom Pedro teria feito um acordo com Portugal, na verdade eles estão dizendo que o povo brasileiro é um lixo, né? Porque não teve revolução nenhuma aqui, não teve nenhuma mudança, não teve nada. Teria todo a formação da maior nação latino-americana. Na verdade, a maior nação da América, porque os Estados Unidos, se você tirar o Alasca, que foi comprado depois, não seria... O Brasil seria o maior país de todo o continente americano. Teria sido uma coisa fictícia. Como é que a gente pode acreditar nesse tipo de versão? Outra coisa também que a gente tem que destacar é o seguinte: se tudo isso do Brasil foi tão ruim, por que o Brasil é o país mais pujante, mais possante de toda a América Latina? Porque existe aí, não vamos entrar nesse mérito aqui, talvez num programa posterior, existe aí a tese de que a independência dos países ibéricos foi muito mais progressista do que a brasileira, né? Só que a independência dos países ibéricos deu lugar a 19 países, a maioria deles minúsculos, para tamanho, logicamente, latino-americano. O Brasil não, permaneceu unificado. Quer dizer, mais progressista a unificação do Brasil do que a dissolução do Império Espanhol em 19 países, alguns dos quais hoje são os países mais pobres do mundo. Os que saíram melhores são os maiores, né? México, Argentina. E os melhores são os maiores. México, Argentina e Brasil são os países mais importantes. O Brasil é o mais importante deles, né? Então isso daí é meio absurdo. Isso daqui nos remete à questão de por quê, né? De onde vem isso daí? Quem que é a mãozinha criminosa que está por detrás disso daí? Então, queria chamar a atenção para uma coisa que eu trouxe aqui. Nesse bicentenário da independência, um dos livros que mais influenciou as pessoas foi esse livro aqui, ó, cujo título já é típico, né? O Sequestro da Independência. Sequestro. O Dom Pedro, na verdade, quem sequestrou a independência é uma tese meio sem pé nem cabeça, né? Porque a crítica do livro é uma crítica de que o Pedro Américo que sequestrou a independência. Que a independência não existiu, que é um quadro que foi pintado, sei lá. Pedro Américo deve ter conhecido Stalin e decidiu falsificar a história, né, como muitos artistas soviéticos fizeram, alguma coisa desse tipo aí. Mas o que ela quer mostrar é o seguinte: não houve, né, 7 de setembro, não teve toda essa glória. Um golpe para vender quadro. Golpe para vender quadro e para ocultar o fato de que a coisa foi uma independência conservadora, sem povo, né? Bom, primeira coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte, da seriedade desse tipo de historiografia. O livro é escrito por uma pessoa que está em evidência hoje. Na verdade, é escrito por 3 pessoas, não tinha nem me dado conta disso. Quer dizer, precisou 3 pessoas para escrever tanta besteira. Mas se destaca aqui a historiadora Lilia Moritz Schwarz, né? Que é considerada aí uma pessoa altamente... Se você procurar o currículo dela na internet, ela deve ter uns 20 títulos universitários de diversas universidades pelo mundo, né? Eu vou destacar uma coisa que chama a atenção pela falta de seriedade. Ela procura provar que o 7 de setembro não aconteceu. Ela e os outros 2, né? O que é uma bobagem, porque há testemunhas oculares. Eles consideram tudo. Eles acham que tudo foi uma farsa, não teve nada daquilo.
O que eles apresentam é tudo bobagem também. Né? Você não vê nenhuma coisa contundente. Mas me chamou a atenção um dos argumentos, enquanto eu dava uma olhada no livro, que é o seguinte. Né? Ele fala que eles, né? Que são eles. Aliás, a própria data de 7 de setembro, às margens do Ipiranga, como marco definitivo da independência, não nasceu pronta, foi ganhando espaço e importância com o correr do tempo, como procuramos mostrar aqui. Essa é bobagem. Né? O Dom Pedro, quando ele sai do São Paulo, ele deixa uma proclamação onde ele fala da independência ou morte. O nosso divisa daqui para sempre será a independência ou morte. Está por escrito, é um documento histórico. Aí ela fala o seguinte, por exemplo, Francisco Varnhagen, né, quando escreveu a primeira história da independência do Brasil, em 1875, foi bem cauteloso ao narrar a ordem dos acontecimentos. O historiador se opunha diretamente à interpretação de Pereira da Silva, uma das mais usadas e romanceadas, e a versão de que o príncipe regente teria recebido notícias a partir do correio que se dirigiu a São Paulo. Por sinal, não existe nenhum documento que comprove essa movimentação. Bom, nós sabemos que, sim, existe. Existe pelo menos 2 relatos de testemunhas oculares, 2, que falam a mesma coisa. Bom, aqui, isso daí, eu imagino que as pessoas que elogiam, que defendem essa tese, também não conhecem nada da história e aceitam aquilo que está escrito como sendo. Daí eu falei, não, isso aí não é verdade. Fui lá no Varnhagen. Está aqui, ó. História da Independência do Brasil. História da Independência do Brasil. Edição do Senado Federal Brasileiro. Fui no índice. Cheguei aqui no capítulo 6º, que se chama Jornada a São Paulo e Proclamação da Independência. Né? Ele narra todo o negócio, das cartas, etc. e tal, né? Tanto ele fala das cartas, como ele fala o seguinte: não queremos que o conteúdo desta carta entrasse por parte na resolução do príncipe, que, independentemente dela, viria muito preparada do Rio de Janeiro. Ele termina o capítulo assim: não era mais possível contemporizar. Inspirado pelo gênio da glória, que anos depois no próprio Portugal lhe havia de ser, outras vezes tão propício, não tardou nem mais um instante e passou a lançar desta mesma província, que depois conceituava de agradável e encantadora, dali mesmo, no meio daquelas virgens campinas, vizinhas da primitiva Piratininga de João Ramalho, o brado resoluto de independência ou morte. Como é que o Varnhagen não reconhece que Dom Pedro proclamou a independência em São Paulo? É uma barbaridade, vamos falar que é verdade. É uma barbaridade. Esse livro aqui, eu vi várias matérias de gente escrachando o Pedro Américo e tal. Várias matérias. Bom, todos nós vimos isso daí. Então, quer dizer, é uma desonestidade intelectual. Verdadeira falsificação. É uma verdadeira falsificação intencional, estilo falsificação do Stalin sobre a história da União Soviética. Agora, a pergunta é o seguinte, né? De onde que vem isso daí? Aí nós temos que considerar o seguinte: esse livro, que com certeza é o mais influente nessa etapa aqui de falsificação histórica, no bicentenário, ele é escrito, né, por uma pessoa que se apresenta, logicamente, como historiadora. Nós sabemos que esse negócio de doutorado e pós-doutorado na faculdade tal, em Harvard, em Princeton, isso é tudo bobagem. Né? Nós temos que dizer aqui claramente, porque isso aqui vai ser um tema constante nosso na discussão da história do Brasil. Né? Esses títulos, isso é uma burocracia. O cidadão preenche determinados requisitos e ganha o título. Não tem mistério, precisa ser. Não é nada de extraordinário. Né? Você escreve uma tese, assiste lá um conjunto de aulas com o orientador. Se o orientador for simpático a você, né,
você consegue o título, não tem mistério. Não é, certificado de nada em particular. Só que a pessoa aqui, a Lilia Moritz Schwartz, que fala que a independência foi conservadora, ela é uma pessoa da burguesia brasileira, de hoje, não de 1822. Né? Ela é fundadora e sócia agora sócia minoritária, anteriormente foi sócia majoritária, da editora Companhia das Letras. A maior editora do país, que tem um faturamento de apenas 200 milhões por ano. Quer dizer, não é aquela dona da editora, né, de um intelectual boêmio lá que está na Vila Madalena, lá num cubículo, e montou uma editorazinha para publicar o seu livro. Ela é dona do maior empreendimento capitalista de livros do país, que é um país enorme, como o Brasil. Você imagina como é que é a situação. Então, aqui a pergunta correta seria o seguinte: qual é o interesse, né, dessa grande burguesia nesse negócio? Nós temos que levar em consideração também que esse pessoal da editora, ela e o marido, são pessoas próximas ao PSDB. A primeira coisa que a gente tem que notar é o seguinte: então ela acha que a independência do Brasil foi conservadora porque o povo não participou. E nos governos do PSDB, quando o Fernando Henrique Cardoso decidiu arrasar o país, qual foi a participação popular? Participação da massa cheirosa. Só teve participação da massa cheirosa. Da massa fedida não teve participação nenhuma. Quer dizer, Dom Pedro, que fez uma coisa altamente progressista, era um conservador. Já os amigos dela, esses sim é que seriam revolucionários. Faça-me o favor. É uma farsa total e completa isso daí. Né? Por exemplo, é evidente que isso daí existe para disfarçar o fato de que há uma burguesia no Brasil hoje que está entregando o país, está destruindo o país, que foi construído a partir de 1822 como um país independente. Estão liquidando o Brasil. O que fez o PSDB no Brasil foi uma liquidação do país. E é um grande empreendimento, né? Um companheiro do partido, o companheiro Vinícius, me emprestou essa revista aqui, da qual ele era assinante, que é a revista de História da Biblioteca Nacional, da qual essa Lilia Moritz Schwartz é do Conselho Editorial. E eles fizeram em 2009, esse volume aqui de 2009, uma edição sobre a Guerra da Independência e o Brasil despedaçado. Aí tem várias coisas aqui, vários ataques, né? Mas aí você vê que quando começa o dossiê sobre a independência, eles falam que o grito que não foi ouvido, que na época o 7 de setembro quase não causou repercussão dos seus contemporâneos. Ou seja, é um empreendimento contra o ataque à nossa história, as figuras. É mentira também. Não. Outra mentira. Mas assim, já data de um certo tempo já nesse ataque, essa coisa de ficar martelando de que tudo na nossa história foi uma farsa, de que nada teve repercussão, nada teve importância, todo mundo que estava aqui não passava de um impostor, fanfarrão, os portugueses têm que devolver o Brasil, estupradores, genocidas. Né? Você vê que é uma coisa de grande escala contra o Brasil e o brasileiro, né? Pelas pessoas que, em tese, são historiadores e estão aí nos cargos importantes dos documentos nacionais, né? Porque uma revista da Biblioteca Nacional deveria ser uma coisa com rigor de historiografia científico altíssimo. O que a gente vê aqui, na verdade, que nem você falou, é um produto de marqueteiros de eleição, né? Não, e sobre isso também, só para complementar, é o destaque que justamente essas ideias têm na imprensa golpista, né? Folha de São Paulo, Globo, Estadão, Veja, todos esses grandes jornais golpistas parece que se tornaram os maiores preocupados aí em mostrar que a independência brasileira deveria ter sido uma grande revolução popular. Eles parecem muito preocupados com isso, né? Com a Revolução Popular 200 anos atrás, claro. Eles falam das mazelas brasileiras de 1822, quando, na realidade, as mazelas brasileiras de hoje
e dos governos de hoje e dos partidos que eles apoiam são infinitamente maiores. Aqui um companheiro está falando no chat aqui do programa que ela é sionista, não sei, né? Precisaria verificar, né? Essas coisas não aparecem muito claramente, mas é possível. Outro companheiro lembrou também que a Companhia das Letras foi comprada pela Penguin, né? Foi adquirida pela Penguin. Quer dizer, hoje em dia é uma empresa estrangeira com sócios nacionais. Então nós temos aí uma burguesia associada com o capital estrangeiro, que é típico do PSDB, né? Que é aquela burguesia subserviente ao capital estrangeiro. Agora, eu acho importante isso, não é uma mera denúncia, não se trata simplesmente de denunciar, ela é burguesa e tal. É de ligar os pontos, porque qual será o interesse, né, da burguesia brasileira de hoje na situação do povo brasileiro, sendo que a situação do povo brasileiro, eles trabalham sistematicamente para piorá-la. Quer dizer, obviamente que os esquerdistas que apoiam esse tipo de ideologia não se dão conta de que eles estão sendo manipulados pelo setor, um dos setores mais direitistas do país. Não é porque a pessoa é escritora, historiadora, sei lá que coisa, dona de editora, que a pessoa não é direitista. A pessoa é direitista. É uma propaganda direitista, de grandes capitalistas. Né? Isso daí mostra que não se trata de nenhuma preocupação com a libertação do povo brasileiro.